Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus? E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou na correria danada, né? Vocês estão vendo, inclusive, que eu ainda estou com marca no rosto, né? Acabei de chegar, tem uns 10 minutinhos, né? Bem, da verdade, nem bebi água direito, né? Entendeu? Mas terça-feira é assim mesmo, né? Terça-feira é na correria, né? Hoje, dia 5, uma leitura muito interessante, uma leitura muito conhecida, não tem nada de novo nessa leitura, né? Aliás, assim, as leituras que a gente costuma fazer, né, durante os dias, né, se você começa a fazer esse exercício de ir muitas vezes, ou de fazer uma leitura, eu vou ler a liturgia da igreja, né? Você vai ver que rapidamente você olha, já ouvi isso, né? Isso de certa forma é ruim, de certa forma é bom. Ô Gonzaga, boa noite, paz e bem. Chegou mais alguém aqui, quem é? Tatiana, boa noite, paz e bem. Sabe, pessoal, de certa forma a repetição é ruim, de certa forma a repetição é boa, né? Por que a repetição é ruim? Porque você deixa de ler outras partes da Bíblia, né? É até interessante, porque existem alguns livros que eu digo que eles são mal lidos. Oi, Djalma, oi, Duraci, boa noite, paz e bem. Né? Então, por exemplo, se você pegar o Deuteronômio, ele é um livro mal lido, porque as pessoas não veem a quantidade de preocupação com a justiça social que existe no Deuteronômio. Se você não lê com cuidado o livro de Josué, você vai ter problemas, porque as pessoas elas querem manipular o uso do Josué. Oi, Diane, boa noite, paz e bem. Né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? Por outro lado, é bom que as leituras sejam repetidas, porque às vezes você tem a oportunidade de pegar mais de uma forma de ver, mais de um detalhe, né? Esse texto mesmo, você pode pegar 3 ou 4 detalhes, né? E aqui eu vou pegar um detalhe que talvez as pessoas não estejam acostumadas, né? Mas que, vamos dizer assim, eu acho que é importante, né? Ontem eu fiz um post, ontem eu não pude fazer live, né? Mas eu fiz um post, na verdade fiz 2, mas um para mim é muito marcante, né? Porque ontem Dom Cláudio Umes faleceu, né? E aí me veio assim a grata lembrança de um momento muito bom que eu convivi, né? Que foi quando, logo após, um pouco depois, aliás, do pacto, do sínodo para a Amazônia, houve a oportunidade de assinar o Pacto das Catacumbas pela Casa Comum, que é o Pacto das Catacumbas acrescido de outros, né? E diferente do Pacto das Catacumbas original, esse era assinado também por leigos, leigas, clérigos, e eu tive a oportunidade de ir lá assinar, né? Uma celebração muito bonita, muito profunda, muito espiritual, né? Agradeço muito ao Raymond por ter organizado esse momento, né? E eu tive a grata felicidade de conversar um pouco com Dom Cláudio Umes e de ser abençoado por ele, né? Ele que é um homem ligado, assim, um homem muito importante, vocês não têm ideia da importância dele, né? Oi, Lázara, boa noite, paz e bem. Ele foi uma pessoa muito importante na redemocratização desse país, né? Bernardo, o que bispo tem a ver com isso? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Ele foi muito importante na redemocratização, ele foi muito importante naqueles momentos críticos, né? Inclusive na questão dos momentos trabalhistas desse país. Ele é um homem muito ligado à justiça social,
é um homem muito ligado à causa dos indígenas, dos povos originários, né? E ele também era um homem muito próximo do Papa Francisco, né? Eu tive a graça de ser abençoado por ele, então ontem eu pus a foto dele me dando uma bênção, né? Bom, vamos começar, pessoal? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedis, pois, ao dono da messe que enviais trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Essa leitura, ela tem muitas coisas importantes. Mas hoje eu quero falar de uma coisa que talvez esteja passando despercebida. E provavelmente está passando despercebida por causa de uma interpretação comum dessa leitura, né? É muito comum quando a gente fala na igreja sobre os sacerdotes, né, os padres, né? E aqui a gente tem que se lembrar que o sacerdote cristão não tem nada, assim, não é que não tenha nada a ver, mas tem muito pouco a ver com o sacerdote judeu, tá? O papel é diferente. Tanto que a figura do sacerdote da igreja cristã, ele surge tardiamente, ele surge lá no século IV, tá? Final do século III, início do século IV. Quando você está vendo ali a Bíblia, não tem a figura do nosso sacerdote, o nosso padre, tá? Ou se você é protestante, não tem a figura do pastor. Você tem, sim, a figura dos apóstolos, você tem a figura dos diáconos e das diaconisas, tá? E você tem a figura dos presbíteros, né? Lembrando que o presbíteros não é o presbítero. O presbítero nosso hoje é um sacerdote. O presbíteros é o homem velho. Também podia ser a mulher velha, né? Então, a melhor tradução para presbítero na Bíblia seria ancião ou anciã, tá? É importante a gente falar isso, por quê? Porque a gente tem que quebrar aqui uma certa interpretação que é muito comum, que é quando se fala assim, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Aqui, Jesus não está falando de sacerdote. Eu sei que é muito comum a gente, quando pede as vocações sacerdotais, né, usar esse versículo. Mas aqui não está se falando de vocação sacerdotal. Está se falando de vocação para o ministério, uma vocação para o serviço, né? E aqui é muito importante a gente observar a dinâmica dessa passagem.
Observa bem como é que ela começa. Trouxeram um homem mudo possuído por um demônio. Observa que eles não falam um homem surdo, eles falam um homem mudo. Esse homem não era um surdo. De alguma forma o demônio o impedia de falar. Tanto isso é verdade, que quando o demônio é expulso, ele começa a falar. Ou seja, havia aqui uma forma de opressão, né, manifesta pelo demônio que impedia ele de falar. Né? E é muito interessante porque Mateus passa assim rapidamente por uma queixa dos fariseus. Os fariseus falam assim: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Mateus não dá bola para isso. Isso para Mateus não é importante. Deixa para lá. Ele dá uma outra importância. Né? Ele percorria cidades e povoados ensinando na sinagoga e pregando o evangelho do reino. Isso é serviço. Pregar, ensinar é serviço. E ele vai adiante. E curando todo tipo de doença e enfermidade. Agir em relação às pessoas. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Sabe, é que me chama a atenção, porque esse evangelho todo é falando sobre cuidar das pessoas, ensinar as pessoas, é pregar para as pessoas, é se compadecer delas, é curá-las, é entender que as pessoas estão cansadas, abatidas, fracas. Talvez aqui desesperançadas, desesperadas. Sabe, há uma dimensão que as pessoas estão esquecendo, que é a dimensão humana. É a dimensão do cuidado. Nós somos discípulos de alguém que se preocupava com as pessoas. Sabe, algumas vezes até é interessante porque algumas traduções perdem um pouco do sentido. Né? Esse compadeceu-se é porque a palavra ela vai um pouco além disso. Sabe aquela coisa que a gente costuma falar aqui no Brasil, doeu no coração, eu vi tal coisa e doeu no meu coração. Né? Porque não é só um compadecer do tipo, meu Deus do céu, eu vi tal coisa e fiquei abalado. Não, é aquela coisa que machuca. Né? Quando Jesus vê as pessoas que estão precisando de cuidado, ele não tem uma peninha, ele não fica assim um tristinho. Quando Jesus vê uma coisa dessa, Jesus fica abalado, Jesus fica perturbado, Jesus fica angustiado. Dói no coração de Jesus ver as pessoas que precisam ser cuidadas e não são. E por isso ele fala, a messe é grande, há muita gente para ser cuidada, mas temos poucos para cuidar. Manda, peçam ao Senhor da messe que mande operários. Não fala em sacerdotes, fala em operários. Não fala em diáconos, fala em operários, trabalhadores. Ele não fala em grandes feitos, mas ele fala do cuidado. Sabe, a gente está perdendo essa dimensão. A gente tem que recuperar a dimensão de se preocupar com o outro, de se preocupar com a outra. A gente tem que recuperar aquela dimensão de pessoa humana, aquela dimensão que a gente olha assim, fulano está sofrendo, fulana está sofrendo, como é que eu vou ficar quieto frente a essa pessoa que sofre? Sabe, eu estou falando de uma certa
angústia que a gente precisa sofrer de vez em quando, como é que isso é possível? A gente precisa, às vezes, pensar a nossa forma de agir no mundo e reconhecer que é necessário cuidar das pessoas. É necessário que nós sigamos Jesus. Jesus estava muito preocupado em cuidar das pessoas. Eu fico vendo muitas pessoas fazendo uma pregação como se Jesus estivesse preocupado com o que a pessoa veste. Jesus estivesse preocupado com o que a pessoa come. Ou o que Jesus estivesse preocupado com o que a pessoa faz na casa dela. Sabe, Jesus estava preocupado muito mais com quem não tem roupa para se vestir do que com o que você se veste. Sabe, de vez em quando eu vejo as pessoas fazendo, não, fulano não pode vestir isso, cicrana não pode vestir aquilo, quando a grande preocupação de Jesus era com quem não tivesse roupa para se vestir. Né? Eu ouvi outro dia um post na internet que eu estou tentando recuperar essa informação, porque vocês sabem que eu sou muito preocupado em falar mentira. Né? Não quero falar mentira. Então eu fico preocupado. Mas esse post me disse assim, certa vez perguntaram a Dom Helder, o que o senhor acha do topless? E Dom Helder virou e falou assim, eu não estou preocupado com a roupa de quem tem roupa. Eu estou preocupado das pessoas que não têm roupa. Então, eu falo muito isso. Jesus não estava preocupado com a roupa que as pessoas vestiam. Jesus estava preocupado com quem não tinha roupa para se vestir. Jesus não estava preocupado com quem comia o quê. Jesus estava preocupado com quem não comia. Jesus não está preocupado com o que você faz na sua casa. Jesus não está preocupado com quem você mora. Jesus está preocupado, sim, como você trata a pessoa que está na sua casa. Jesus está preocupado, sim. Ô tia Lúcia, boa noite, paz e bem. Jesus está preocupado, sim, como você trata a pessoa com quem você se relaciona. É muito importante isso. Né? Jesus está preocupado não se você faz esse esporte ou aquele esporte, mas sim se você tem uma doença e se você tem assistência para essa doença. Sabe, é muito interessante porque a gente tira a visão do cuidado da fé. Eu gosto de lembrar, né, aquela passagem do homem rico, né, do jovem rico. Senhor, eu preciso ganhar a vida eterna, o que eu tenho que fazer? Ué, você já sabe? Cuida, não matarás, não roubarás, cuidarás de teu pai e tua mãe, não mentirás, não farás mal algum. Observa, Jesus não fala uma coisa a não ser cuidado dos outros. Em Mateus 25, quando Jesus narra o juízo final, ele fala assim, eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estava nu e me vestistes, eu era forasteiro e me acolhestes, eu estava doente e viestes me visitar, eu estava preso e viestes ao meu encontro. Ele não fala nada sobre outras coisas, ele fala sobre cuidado. Ele aqui fala, tudo que foi dito aqui é cuidado. É cuidar do mudo que está oprimido pelo demônio, é ensinar, é pregar o evangelho do reino, é curar as doenças e as enfermidades, é se preocupar com os cansados e abatidos. Ele não fala nada sobre outras coisas. E aí a gente fica colocando um monte de regrinha e esquece o cuidado. Né? É muito comum. Agora voltou o tempo comum,
Vira e mexe aparece um. Diácono, essa sexta-feira eu tenho que fazer abstinência de carne. Tem. Ah, então, como é que eu faço abstinência de carne? Come a carne que você quiser. Reza um terço pelas intenções do Santo Padre e faz 2 sanduíches bons, com 2 sucos de laranja gostosos e dá para 2 mendigos. Ah, mas a abstinência... Se preocupar com seu irmão que está com fome é muito mais importante do que deixar de comer carne e comer um salmão. Porque é gozadíssimo, né? Ah, eu estou fazendo abstinência de carne, então vou comer um bacalhau. Grande problema na sua vida, né? Como eu digo, se eu tiver que trocar a carne por um pirarucu, eu troco assim, ó. Não precisa mais comer carne nunca mais. Eu como pirarucu, como filhote. Oh, meu Deus do céu, não preciso mais comer carne. Então, qual é o sacrifício para mim? Né? Qual é o sacrifício para mim? Nenhum. E aí, a ação religiosa se torna apenas um vazio. A ação religiosa deixa de ser espiritual e passa a ser materialista. O que vale é a regrinha. O que vale é aquilo ali. Minha preocupação com a pessoa que sofre acabou. A minha preocupação com o irmão faminto acabou. Eu estou preocupado em seguir a regrinha que está no livro. Parabéns, o senhor é um excelente fariseu. Quero saber quando é que o senhor vai se converter e se tornar um cristão. Sabe, pessoal, é duro falar isso, mas a verdade é que a gente tem que adotar uma conduta de ser cristão. E ser cristão é seguir a Jesus. Seguir a Jesus é se comprometer a cuidar das pessoas. Ô Diego, boa noite, paz e bem. Essa é a nossa preocupação. Esse é o nosso cuidado. Esse é o nosso compromisso. Então, já sabe, se você quer realmente seguir Jesus, antes de ficar seguindo regrinhas, ficar se perturbando com coisas fúteis, se preocupe em cuidar das pessoas e das suas necessidades. Amém? Bom, pessoal, essa foi a reflexão de hoje, né? Mal acabei de chegar. Vocês veem que eu ainda estou com a marca da máscara, né? Ainda não estou 100% não, mas já estou bem melhor, graças a Deus, né? Acho que o Covid realmente foi pesado, né? Ô Diego, boa noite. O Covid foi muito pesado, mas a gente conseguiu passar, né? A gente conseguiu passar com muita dificuldade, né? Eu acho que ainda tenho sintomas da doença. Eu não estou mais transmitindo, né? Por isso eu voltei a trabalhar. Mas a coisa não foi bonita, não. Tá? Agradeço muito a todas as pessoas que rezaram por mim, todas as pessoas que se preocuparam comigo. Mas eu estou assim, estou bem melhor, tá, pessoal? Vou me despedir, marcando um encontro com vocês amanhã, quarta-feira, 19h30, tá? Bernardo, o que você vai falar amanhã? Só vou saber amanhã de manhã, pessoal. Então, não sei qual é o evangelho de amanhã. Quinta-feira eu estou enrolado, então provavelmente eu não vou conseguir fazer live, mas eu confirmo, tá? Forte abraço também, Diego. Vou me despedir deixando a minha bênção, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Martinho de Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, se cuida, se protege, usa máscara, toma vacina, vamos adiante. Fabiola, boa noite, paz e bem, estou acabando. Né? Diane, Djalma, Doraci, mandar amém. Amanhã a gente se vê, pessoal. Vou subir direto isso lá pro RJTV, para vocês poderem assistir, tá? RJTV. IGTV.
tá? Aí vocês podem assistir. Fabiola, cheguei tarde. Chegou tarde, daqui a pouquinho tá no IGTV, daqui a pouquinho tá no meu perfil, você pode ir lá assistir, tá, Fabiola? Você vai gostar, né? Beijos e a gente se vê amanhã. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.